Olá, galerinha do Pinceladas do Saber, estamos aqui então para nós gravarmos mais uma de nossas videoaulas. O tema de hoje vai ser um tema bastante interessante. O tema de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que é a antropologia, com o que a antropologia trabalha, e um dos conceitos aí, vamos dizer, mais recentes da antropologia, que é o que nós chamamos de relativismo cultural. Então vamos lá. A antropologia, ela surge, muitos teóricos dizem que a antropologia é prima do colonialismo, porque ela surge justamente muitas vezes, dessa necessidade de se entender o outro mundo. Quando nós pegamos o processo de colonização europeia a respeito do mundo, quando eles chegam em outros lugares, quando eles chegam naqueles lugares que até então eram descobertos para eles, eles chegam nesses lugares e há necessidade de se entender o outro, porque existe um modelo de vida, um modelo de pensar o mundo e a existência completamente diferente daqueles que eles estavam acostumados a viver. Então, a antropologia ela surge dentro desse contexto. Então, as pessoas iam até lá, os antropólogos estudavam aqueles povos, viam aqueles povos, mas sempre com aquele olhar de uma história muitas vezes linear, evolucionista, de uma história onde eles olhavam para aquele povo como se aquele povo estivesse a um nível inferior ao deles, né? Então, a antropologia ela surge dentro desse contexto de imperialismo do século XVIII, XIX, né? E ela tem um papel importante, inclusive, nesse processo de colonização. Então, por isso, alguns teóricos dizem que a antropologia é prima do colonialismo. Mas, eu acho interessante nós pensarmos o seguinte, para nós pensarmos um pouco sobre a ideia do relativismo cultural dentro da antropologia. Primeira coisa é a ideia de cultura. Desde quando eu entrei na faculdade, eu sempre pensei dessa forma. Se tem uma disciplina ou uma ramificação do conhecimento ocidental que trabalha com o conceito de cultura, que elabora, que esmera, que tem no conceito de cultura talvez a sua grande identidade, a sua grande peculiaridade, a sua grande exclusividade e também a sua grande legitimidade, a antropologia é essa disciplina que tem toda legitimidade e que tem legitimidade porque dedica-se tempo ao entendimento do que é, do que seja, do que possa ser ou do que já foi a mentalidade ou a concepção de cultura. Então, essa ideia de cultura é algo muito específico, acredito eu, da antropologia. Se tem uma disciplina que tem legitimidade para falar de cultura, é a antropologia. Então, nesse sentido, essa ideia de relativismo cultural, ou a ideia própria, primeiramente a ideia de cultura, nós precisamos de pensar sempre cultura como aquilo que se remete a um grupo. Não existe uma pessoa no mundo sem cultura. É a mesma coisa que você dizer que a pessoa ela não tem caráter. Não, a pessoa ela pode não ter um bom caráter, né? A pessoa não tem personalidade, a pessoa pode ter uma personalidade ruim, malévola, mas todo mundo tem um caráter, todo mundo tem uma personalidade, todo mundo tem uma moral, ou então a pessoa ela se torna imoral de acordo com a moral de outras pessoas. Mas a cultura, quando a gente via, e eu já vi muitas vezes as pessoas dizendo aquele fulano é sem cultura, querendo confundir cultura com conhecimento. Cultura e conhecimento são duas coisas diferentes. Então, quando você fala para uma pessoa seu sem cultura, você não está falando nada com nada, essa que é a verdade. Você está falando uma mentira, porque não existe uma pessoa sem cultura. Todos nós
temos cultura. A cultura é uma premissa própria do homem, da humanidade. Não existe um ser humano sem cultura. Não existe humanidade sem cultura. Não existe civilização sem cultura. Então, nós precisamos de entender que todos nós estamos inseridos dentro dessa ideia de coletividade que é a cultura. Correto? Se você pegar uma pessoa, após ela nascer, jogar ela no meio do mato, para ela não ter nenhum tipo de comunicação, nem com animais e nem com o ser humano, você vai ver que essa pessoa ela não vai ter cultura. Porque a cultura pressupõe algum tipo de coletividade. Ainda dentro dessa ideia de cultura, aquilo que remete a algum grupo, a algum coletivo de pessoas, nós podemos pensar que então a antropologia ela lida com essas culturas na tentativa de buscar a identidade e alteridade, que são dois outros conceitos importantíssimos para a introdução do que seja a antropologia. O conceito de identidade e o conceito de alteridade. O conceito de igualdade, aquilo que nos une, e o conceito de diferença, aquilo que nos separa, que nos distingue. Então, o ser humano, a cultura, ela é criada através desse processo de identificação e de diferenciação. Exemplo, um menino, quando ele nasce ou quando ele cresce, ele olha para o seu amiguinho e ele diz: é igual a mim. É igual no sentido de que tem as mesmas características, de que tem os mesmos demonstrativos biológicos. Ele é igual a mim. Quando ele olha para uma menina, ele diz: existe um diferente. Então, eu sou eu. Aquele outro é um outro que não sou eu, né? Então, esse conceito de alteridade e identidade é uma das premissas que nós precisamos de entender dentro da antropologia, porque toda cultura ela se desenvolve a partir disso, dessa noção. A ideia é falar que, pelo diferente, eu percebo quem sou. Se todos fôssemos iguais, nós sequer pensaríamos em alguém. Nós sequer pensaríamos que nós somos alguém. Né? Então, se todos fôssemos iguais, sequer teríamos identidade, que me pensaria como alguém. Então, a grande fundamentação está na concepção do que é alteridade. Eu me conheço, eu me percebo quem sou a partir do diferente.